Oi gente, tudo bem? Mais uma entrevista na Vibe Talk Show. A entrevista de hoje, ela tá cheia de conteúdos diferentes, de conhecimento. O entrevistado vai falar um pouco da vida profissional e um pouco também da vida pessoal, de alguns desafios que sua vida pessoal tem. E também sobre o aspecto pessoal, quebrar um pouco de preconceito e também alguns mitos que tem sobre o autismo. Com vocês, professor Zé Leite. Oi gente, tudo bem? Uma entrevista interessante hoje com o nosso querido professor José Leite. Professor, bem-vindo ao Vibe Talk Show. É um prazer enorme estar aqui. A gente, na verdade, quando eu recebi o convite, eu só tive que ficar agradecido, né? Porque, na verdade, em todos os setores que a gente observa aqui na cidade, sempre tem um ex-aluno nosso, né? E ver você como foi meu ex-aluno e em outros setores que você está sempre encontrando alguém, e você faz um bem muito assim maravilhoso pra gente. Obrigado, professor. Pra gente também, pra Vibe, é um orgulho ter o nosso primeiro professor sendo entrevistado aqui, né? E vai contar um pouco da história profissional e pessoal dele aí, tá bom, gente? Professor, posso chamar de professor ou Zé Leite? Como quiser. Beleza, então. Fica à vontade. Fala um pouco, onde o senhor nasceu? De onde o senhor é? Eu nasci em Avaré. Sou avariense e é curioso o meu nascimento em Avaré, porque a Avenida Major Rangel, antigamente, ela vinha e estreitava, próxima à Praça Japonesa, ela estreitava, porque tinha um bar que ocupava a avenida, né? Que não era avenida, tinha uma rua só, o quarteirão. E eu nasci ali. Então eu posso dizer que eu nasci no meio da avenida, né? E era com parteira, não ia para o hospital, né? Foi uma parteira que eu nasci ali. Foi, Então, assim, foi diferente. O senhor é jovem então, né? Nasceu com parteira? Sim, na verdade é grupo de risco, né? Beirando terceira idade, é mais ou menos por aí, né? É. E aí o senhor foi criado em Avaré? É sua infância? Sim, na verdade a maior parte da minha vida eu morei no sítio, né? Em Avaré mesmo? Eu nasci em Avaré, mas a maior parte eu morei no sítio. Eu tive praticamente toda a minha assim, infância, né? E adolescência no sítio. No sítio? No sítio. E o senhor estudava no sítio ou estudava na cidade de Avaré? Isso é interessante, eu estudava em Avaré, mas eu fiz a minha primeira série no sítio, porque na época tinha ainda as escolas rurais, né? Mas eu fiz a primeira série só, depois eu fui estudar na cidade. Mas o interessante aí que tá, isso que você tocou é muito importante, porque é o seguinte, hoje tem transporte escolar, e você vê, né, os ônibus, as vans, as peruas, né, até carro, indo buscar o aluno praticamente na porta da casa. E você vê que o aluno acaba, de certa forma, não valorizando isso, né? A participação do Estado em si, nesse sentido, ela é diferente daquela época. Você tem uma ideia, naquela época, eu estudava no sítio, depois eu passei a estudar na cidade, mas acontecia o quê? Meu pai não tinha dinheiro para pagar o transporte para mim. A minha mãe me levava a pé todos os dias. Eu ia de onde eu morava até a cidade, dava 10 quilômetros, certo? E minha mãe me levava todos os dias a pé. Eu ia. Aí aconteceu o quê? É um pouco longa a história, posso contar, né? Pode. Tá bom. Então, aconteceu que eu fui, na verdade, seguindo, né? E quando chegou na sexto ano, né? Hoje seria sexto ano e sexta série na época, e sétima série. Na sétima série, meu pai fez o quê? Ele comprou uma bicicleta para mim. Ele comprou uma bicicleta, né? E eu comecei a ir de bicicleta. Mas era tão complicado, porque chovia, na época de chuva, a bicicleta não conseguia andar direito, aquela coisa toda. E eu acabei abandonando a escola, né? Abandonei a escola com 13 anos. E aí eu voltei para o sítio. O que alguém que abandona a escola faz? Vai trabalhar, né? Essa é a ideia. Com 13 anos, eu, no sítio, passei a fazer os serviços que as pessoas do sítio faziam, né? Eu fui cortar, na época tinha corda de madeira lá, cortar madeira, trabalhar com motosserra, cortar arroz, fazer cerca, né? Todo o serviço que tinha braçal, eu fui fazer. E abandonei a escola. Fiquei fora da escola. Então, mas fiz todo tipo de serviço que era serviço braçal e que ganhava-se muito pouco, né? Ganhava-se muito pouco e trabalhava-se muito. Mas foi muito bom, eu tive um aprendizado muito grande quanto a isso. Daí acontece o quê? E nesse espaço de tempo, teve um concurso para trabalhador braçal no Instituto Florestal de Avaré. Mas eu tinha a sétima série, né? Eu tinha começado a sétima série. E naquele tempo que a gente tinha a sétima série, perto dos outros que iam concorrer, praticamente
era a maior parte analfabetos, né? Só sabia escrever o nome praticamente. Então, eu passei com uma certa facilidade. E entrei no Instituto Florestal de Avaré, mas para fazer trabalho braçal, né? E fiquei trabalhando na fazenda mesmo, porque meu pai já era funcionário público, né? Eu continuei na fazenda. Aí comecei a trabalhar na fazenda, e quando foi em 1988, nós ganhamos uma casa no CDHU em Avaré. E aí nós resolvemos mudar para Avaré. E aí foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório. Porque o engenheiro falou assim, você tem 7ª série, né? Então você vai trabalhar no escritório. E ele me deu essa oportunidade. Agradeço, né? Inclusive falecido o engenheiro. Eu falei, você vai trabalhar no escritório. E foi muito interessante. Que aí eu fui fazer o quê? Na época tinha o curso de datilografia, que é aprender, né? É quase uma digitação, mas com uma máquina, né? De escrever. E aí foi que eu fiz o curso. E aí, acontece o quê? Eu fui morar no bairro Vera Cruz e tem a escola Cota Leonel, ali no bairro. E eu fui na escola e falei assim, já era março isso aí. Eu falei, viu, para a diretora, eu quero voltar a estudar. E ela falou assim, mas você quer voltar a estudar? Mas já estamos em março já, você não vai conseguir acompanhar os alunos. Quanto tempo você está fora da escola? Eu falei para ela assim, já faz uns 13 anos. Você não vai acompanhar os alunos. Eu falei para ela assim, mas eu acompanho. Assim, mas não tem jeito, e até porque a idade que você tem já, né? Você tem que fazer outra coisa. Eu falei, mas então me dá uma chance, né? Me dá a chance para eu voltar. E ela me deu a oportunidade de voltar. Eu voltei à noite, né? Com tudo criançadinha, para eu no meio lá, né? 7ª série, para terminar. E assim eu terminei a 7ª série e tive as melhores notas, sabe? Fui assim, modéstia à parte, entre os melhores alunos. Aí ela falou para mim o seguinte, você não perde tempo que não. Vai fazer o supletivo, que seria o EJA de hoje, né? Sim. Vai fazer o supletivo. E aí eu fui fazer o supletivo no Maneco Dionísio, em Avaré. E aí eu fiz o supletivo, fiz o oitavo, né, a 8ª série, fiz 1º, 2º e 3º, e terminei no meio do ano o ensino médio. E daí eu falei assim, agora o que eu quero fazer agora? E eu tinha muita facilidade para a área de humanas, né, que seria geografia e história. E uma professora de geografia falou assim, faça geografia ou história, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer a faculdade de geografia. E aí prestei vestibular no final do ano. E aí passei, né, no vestibular, e aí segui o curso na faculdade lá de Afraia de Avaré, né? E foi uma história longa, né, porque na verdade eu fiquei muito tempo fora da escola. E esse ficar fora da escola, na verdade, é isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, né? Não é porque de repente uma coisa deu errado que você deixa de acreditar, né? Mas porque meus pais, na verdade, praticamente eles eram quase que analfabetos, né? Eles nunca tiveram aquela coisa de influenciar, por exemplo, me influenciar, falar, viu, vai estudar. Porque pro meu pai, por exemplo, eu sendo funcionário público já estadual, né, no serviço que eu estava fazendo, para ele estava bom, porque ele já era funcionário público, né? Então ele achava que para mim estava tudo ótimo. Só que eu tive o quê? A influência dos meus chefes. O engenheiro agrônomo falou assim, vai estudar, menino, vai estudar que você tem que acreditar em você, sabe? Todos eles falaram assim, vai estudar. E eu, assim, abracei a ideia deles, né? E fui estudar. E foi a melhor coisa que tem é quando você passa a estudar e você percebe que aquilo vai te levar a um objetivo, assim, bem melhor, né? E a vida da gente toma outro rumo. Toma outro rumo. E isso foi muito importante. Professor, e aí contando a história, eu também não sabia disso, né? O senhor está trazendo um detalhe bem pessoal e eu acho que é gratificante até para as pessoas que estão assistindo. O professor Zé Leite é um educador aqui da cidade há muito tempo. Eu acredito que logo está para se aposentar, né? Então é uma história bonita. Ele deixou o estudo por um tempo, porque a cultura daquela época permitia essa transição e a gente sabe que hoje está bem diferente. Até a questão de acessibilidade, não é? Professor, e como você chega para a educação? Depois que passou tudo isso, como você pensa, olha, agora eu quero ser um educador? Aí eu terminei o curso, né, de geografia e durante o curso você vai tendo contato com professores, né, pessoas que já estão na área, né, da educação. Alguns colegas de classe meu já davam aula no Cefam na época, né, e já eram professores. E eu, na verdade, não trabalhei como eventual, assim, né, eu prestei o concurso em 98 e já assumi direto aqui no João Miquelin. Ah, você já assumiu aqui? Já assumi direto, porque eu passei no concurso e aí pedi lá minha exoneração, né, no Instituto Florestal de Avaré e já vim direto para cá, né? Então eu na verdade eu nem conhecia Itaí,
você ter uma ideia, eu não sabia, nunca tinha passado aqui em Itaí. Sério? Não, nunca tinha passado aqui em Itaí. Nem pra jogar bola brincando? Não, nem pra Taquarituba, nada. Vim conhecer Itaí quando eu escolhi aqui. E aí eu vim direto pra cá. E por que decidiu vir pra cá? O senhor não conhecia o que... Foi o seguinte, tinha algumas escolas lá em Avaré, né? E algumas pessoas, os professores foram escolhendo, certo? Tinha 12 vagas em Avaré. E eu era o 13º a escolher. E uma moça de Cerqueira escolheu a última vaga. E daí na região, né, eu vi que tinha a escola João Miquelin, uma escola de centro, né, uma escola grande, mas também não conhecia a escola. E daí eu falei assim, eu vou para essa escola aqui. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Se tivesse que voltar no tempo, eu faria escolheria de novo João Miquelin. Ótimo. E por que o senhor escolheu Geografia e História? Porque o senhor é formado, né, tem essa formação, né? Por que essa decisão? O senhor já gostava desse tema? Como que é? Desde pequeno, né, eu já gostava de geografia e tive uma professora que era excelente, né? Então ela, na época, era estudos sociais. Mas ela já levou para esse caminho, né? Então, quando eu fui fazer faculdade, eu já sabia o que eu queria. E como eu fiz a licenciatura plena, né, de geografia, eu sabia que eu seria educador. E como eu estudei para isso, quando eu prestei o concurso e eu passei, eu falei, é isso que eu quero. Né? Então eu já sabia, eu praticamente, falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser professor. Né? Então foi uma escolha que já estava certa. E a geografia, e o senhor falou uma coisa interessante, porque antigamente, na época, era estudos sociais. Estudos sociais. E mudou esse nome agora. Aí, na verdade, de vez em quando existem algumas mudanças, mas o conceito é sempre o mesmo, né? A gente só muda a forma de colocar, mas a base é sempre a mesma, né? É tranquilo. E professor, dentro do tema de geografia, tem algum tema específico que você goste mais, que você tem mais paixão, assim, mais carinho? Eu acredito que a parte da geografia, que é ligada à geografia assim, humana, mas ligado à sociedade, né? A estrutura de sociedade, acho que é a melhor coisa que eu gosto, sabe? De trabalhar a questão das cidades, né? Por exemplo, assim, a parte de como que funciona uma cidade, né? A parte de trânsito, a parte da configuração da cidade em si, mostrar e a parte também que eu gosto muito, né? Porque a influência do florestal é a questão da biogeografia, que é ligado, né, essa parte da natureza, né? Eu gosto muito disso, de mexer com plantas, sabe? Eu gosto de, sabe, entrar na floresta, sabe, identificar as árvores, mostrar, na verdade, como que funciona, porque às vezes a pessoa vê uma árvore e vê apenas uma planta ali, né? Não consegue perceber algum detalhe que diferencia um do outro. Eu gosto dessa parte do meio ambiente que eu trouxe do meu primeiro emprego, junto com essa parte da sociedade, que acho que assim, é muito, embora tenha tantas áreas, mas acho que a parte da social, o social, pra gente é o mais importante, sim, em termos de, que eu acho, né? Sim. E casa com o seu histórico pessoal, né? Que o senhor veio do sítio, sim, claro. e aí foi para a cidade e tal, então vai mesclando suas experiências aí. Acho que você consegue trazer esse conteúdo nas suas aulas, né, professor? Na verdade, eu tenho influência muito grande do meu pai, né? Meu pai gostava de cantar, né? Meu pai era fã de Tony Tinoco, Tião Carreiro, e ele passou tudo isso para mim, né? Então eu sou aquele pessoa do sítio, mas sítio raiz, né? O raiz. É o sítio que não tinha energia elétrica, né? Um sítio que não tinha lamparina, né? Então aquele sítio assim, bem assim, a moda antiga mesmo, né? Então não tinha televisão, meu pai que contava as histórias, né? À noite era meu pai que contava as histórias, era ele que fazia a nossa diversão, né? Então histórias repetidas, mas vamos ouvir de novo, né? E era assim que funcionava. E é nostálgico isso, né, professor? Sim, isso é uma coisa que faz bem, né? Acho que o que faz muito bem é que as pessoas têm que ter em mente, sabe? É a questão de nunca esquecer dos seus antepassados. Eu sempre cobro isso, sabe? Tem gente que muitas vezes está numa reunião de família e não lembra dos antepassados, sabe? Não fala de um avô, de uma avó, sabe? Do bisavô. Acho que isso é uma coisa muito que a gente percebe que hoje as pessoas estão perdendo isso, sabe? De ter essa coisa, eu preciso lembrar dos meus antepassados porque eu sou um pouco deles, né? Isso é importante. O senhor tocou num ponto interessante para a próxima pergunta. O senhor acompanhou mudança de geração. O senhor acompanhou várias gerações aí. Como que é para o senhor, você vai pegar uma mudança tecnológica, tudo, né?
Qual a diferença da primeira geração que você pegou e dessa atual que você está, na tua percepção como educador? Na verdade, a gente, na percepção como educador, você se pega como exemplo, né? Eu lembro da relação que eu tinha com meus avós, com meu pai, a maneira como a gente tratava, né? Era um respeito muito grande. Sabe aquela coisa de você acordar pela manhã e falar benção pai, benção mãe, encontrar o tio, a tia, né? E você percebe que isso foi se perdendo com o tempo, né? A tecnologia, ela é muito boa, mas ela acaba robotizando a pessoa, né? Você acaba deixando com que a tecnologia, né, no caso, te domine, e isso não é bom, porque você acaba, de certa forma, esquecendo de valores que o ser humano precisa deles, né? Acho que o ser humano precisa de certas coisas, não pode deixar morrer, sabe? Tem que ser maior do que assim a parte máquina, né? A máquina, ela está a serviço do homem, ela não pode dominar o homem. É a crítica que Chaplin faz, né? Sim, tempos sim, modernos. perfeitamente. Fez há mais de 110 anos atrás Sim, e está tão... tempos modernos, perfeitamente. Ele está tão atual. Professor, você colocou um ponto aí da tecnologia, né? Você acha que, na sua concepção, como ser humano agora, como educador, como pai, enfim, ela tá trazendo uma frieza para essa geração assim, ou uma dificuldade emocional em lidar com algumas coisas que eram tão normais e comuns antigamente? As gerações, na verdade, ela vai se adaptando ao momento dela, né? A gente tem que entender também que essa geração aí, ela está trabalhando, na verdade, né, essa situação aí, dentro do contexto, né? Porque, querendo ou não, se tivesse na época também o computador, o celular, eu também estaria mexendo. É que não tinha. Mas se tivesse, eu ia mexer, com certeza, né? Então, na verdade, tudo depende, sabe, do momento da sociedade. Eu acho que a gente tem que entender que é preciso, no caso, ver até que ponto que está te prejudicando, né? Porque, no caso, essa estrutura mesmo familiar, que a gente percebe que está se quebrando, né? Que as famílias praticamente já não tem aquela ligação que tinha antigamente de almoçar junto ou jantar junto, sabe? Aquela conversa que tem, parece que está todo mundo no celular ali e esquece, né, de alguns detalhes. Eu acho que é preciso resgatar algumas coisas assim, porque, querendo ou não, o ser humano, ele é frágil, né? Ele precisa do outro. Por mais dinheiro que tenha, ele precisa do outro. Não tem como a pessoa falar assim, eu tenho muita grana, eu não, de maneira alguma, eu até lembro, né, do Steve Jobs, foi bem claro, ele falou assim, eu tenho dinheiro para pagar qualquer pessoa fazer qualquer coisa para mim, mas ninguém vai poder morrer por mim. Assim, eu não posso pagar ninguém para isso. Então isso aí é interessante, a gente tem que resgatar essa nossa humanidade que está meio que perdida, né? Acho que é um pouco complicado, porque essa mudança, ela traz paradoxos para a gente refletir e tentar entender para que caminho vai tomar. É difícil porque, de fato, os valores eles serão naturalmente alterados, mas é o que a gente vai colocar no lugar. Não é nem mudar, é o que se põe no lugar, não é? O que vai entrar aí. Sim. Porque as relações afetivas é importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Como você vai tolerar uma frustração, como você vai conviver em grupo, se a tua base, se onde você precisa, ela tem rupturas que deixou lacunas para você não poder ter capacidade ou condições de lidar com uma situação futura. Como que vai ser isso? Na verdade, o que acontece é que o nosso jovem, né, a maioria, está despreparado para lidar com essa situação. Porque ele tem que lidar, porque faz parte da vida dele, né? Mas existe um despreparo aonde de repente ele acaba sendo levado, né, a agir de maneira, na verdade, que ele perde a sua identidade, entendeu? Esse que é o problema, é perder a sua identidade. Você viver em função de outros, de pessoas que estão lá, de repente, te ditando regras, né? E é isso que não pode, porque o que a gente não pode é perder a nossa identidade. Acho que o ser humano precisa manter, eu tenho as minhas idiosincrasias, minha maneira de ser e tudo mais, eu tenho que entender, sabe, que isso é meu, sabe, isso ninguém vai ter igual, isso é meu. Então aí eu não posso perder isso. E acho que algumas sabe, situações na internet, a pessoa abre mão disso. Eu não posso abrir mão daquilo que é meu, né? Aí a gente pode falar até do politicamente correto, né? Que é colocar todo mundo na mesma regra, tem que falar tudo a mesma coisa, né? Justamente. Aí a gente vai por vários temas aí. Professor, aí o senhor está dando uma aula pra gente aqui, né? De mudança, de cultura, pô, interessante. O senhor tem um lado artístico e um lado de jogador aí. Fala pra gente um pouco aí desses hobbies que o senhor tem. Na verdade, jogador, eu nem tanto, né? Porque eu não tenho essa habilidade assim para até nem me imaginar, pensar como jogador, né?
Porque na verdade ser jogador é muito mais complicado do que a gente pensa, né? Eu admiro quem joga bem, admiro os atletas que são profissionais, que são bons, né? Acho fantástico. Mas eu já joguei, né, algumas coisas, já joguei futebol, já brinquei, eu já tive assim me arriscando em vários esportes, né? Fui corredor muito tempo, né? Corri corrida maratona, tudo que tinha direito eu fazia, eu arriscava lá. E joguei malha, né, por Avaré, por Itaí. Não era bom não, mas enganava, né? Ia por regionais aí. Então, na verdade, a questão do esporte, sabe? Eu acho que é preciso dar oportunidade. Dar muita oportunidade, porque tem pessoas que de repente ele fica batendo na mesma tecla, né? Naquilo lá, de repente, num futsal, ele é um craque para correr. Ou de repente ele quer jogar futebol e ele é um craque num salto em altura, numa natação. Eu acho que é preciso ter uma situação para você descobrir as habilidades que as pessoas têm. Porque senão, de repente, você gera essa frustração na pessoa, né? E você não pode fazer isso, porque querendo ou não, a gente, por mais, sabe, que a gente, no caso, tenta incentivar alguém, mas você vê às vezes a pessoa não tem aquela condição, né? E ele, de repente, é um atleta fantástico em outra coisa. É isso que tem que, sabe, tem que tentar experimentar, sabe? Tem que ter uma situação em que, sabe, multiesportiva, e aí vão testar você em várias, ver qual que você se encaixa. Acho que tem que ser assim, porque o grande problema hoje, sabe, é oportunidade. Tem que dar oportunidade. A gente está falando de trabalhar potencialidades, né? Com certeza. Por exemplo, essa é uma crítica pessoal minha, tá? A escola, o padrão, não sei como está hoje, mas era aquela coisa, você passa por tudo, que eu acho que é interessante, mas tem coisas que você não usa na tua vida. Tem coisas que você não usa. Então, e se a gente trabalhasse com potencialidades, com a pessoa entender o básico que ela precisa pro dia a dia, para fazer uma conta no mercado, para fazer essas coisas de rotina, mas em que você é bom? Porque quando nós vamos estudar, tem várias áreas, tem áreas de exata, de humanas, tem pessoas que são excelentes em exatas e péssimas em humanas. E aí se você vê só pelo viés, um exemplo aqui jogando para a escola agora, ele não vai bem na língua portuguesa, que é natural, é comum, ele não vai bem na língua portuguesa, mas ele é um excelente em matemática. Vamos trabalhar essa potencialidade? Não, a gente fica deixando medíocre, como Edgar Morin define assim, mediocridade como mediano, né? Então a gente deixa mediano e perde, às vezes, um gênio de tal situação. Né? Então é um ponto de vista muito pessoal meu, assim, que eu vejo que a educação ela poderia melhorar nesse aspecto, né? Mas essa crítica, na verdade, à educação é uma crítica que ela é construtiva, né? Porque você está buscando, na verdade, uma situação onde é preciso, no caso, fazer uma releitura do que é educação. Só que agora, no caso aqui está aí, o ano que vem as escolas serão de tempo integral, né? Integral, na verdade. Então, assim, a escola João Miquelin, Sandra e Abílio, tempo integral. Então o aluno vai ficar mais tempo na escola, né? E a ideia justamente é essa, sabe? Descobrir essas habilidades que o aluno tem, sabe? Para saber qual é, na verdade, o projeto de vida dele. Perfeito. Né? O projeto de vida. Essa é a palavra. Qual é o projeto de vida dele? Essa é a Quer palavra. dizer, o que chama a atenção dele? Para que ele direcione, na verdade, sabe? A sua faculdade, que ele vai direcionar a vida dele. Quer dizer, independente do que ele vai fazer. A profissão dele, né? O que ele vai fazer lá, mas que ele dê o melhor de si e que faça com amor, né? Porque a ideia é essa, você tem que gostar do que você faz. Eu gostei muito da palavra que você colocou, projeto de vida. Esse é o conceito, porque o jovem ele está saindo ali, tem um mundo que está abrindo para ele. E como que ele vai tomar decisão? Fazer um vestibular é difícil. Não pelo fato de você passar, mas tá escolhendo a tua vida, o que você vai viver, trabalhando para ganhar a tua vida, para ter sua família, é difícil, meu. E outra, e falar também, inclusive para quem acompanha a Vibe, se você às vezes começa numa profissão e quer fazer outra, sem problema. Porque a nossa vida ela é feita de ciclos. E se às vezes você tem que terminar um ciclo e começar outro, não tem problema. Tá bom? Professor, fala um pouco do seu lado artístico aí pra gente. Sim. Na verdade, quando eu morava em Avaré, eu tinha uma dupla sertaneja, né? Fiz uma dupla lá e não deu muito certo porque o estilo nosso era um tanto quanto diferente. Tinha um problema maior de todos, né? É que eu não curtia a noite. E o show normalmente era à noite, né? E eu não curtia a noite, eu queria dormir cedo. Isso aí atrapalhou bastante, né? E aí comecei a cantar sozinho, né? Aí fazia um som sozinho. Mas eu gosto de música, né? Acho que a música faz parte da minha vida. Tipo, o ser professor, né? O ser professor é a minha profissão, mas o meu hobby é a parte musical. Tanto que eu sou compositor, né? Eu faço algumas músicas. Inclusive o Fábio Marques gravou uma música minha agora. E eu estou esperando que ele termine a parte de vídeo, né?
E ele vai lançar nas redes sociais. Inclusive seria bom se você entrevistasse, sabe, o Fábio Marques, se ele lançasse aqui a música. Não é porque eu fiz, sabe, mas ficou muito linda a música. Não, obrigado pelo toque aí. A gente vai fazer isso, professor. E ó, Fábio, o professor já tá pedindo direitos autorais para você, viu? Paga ele aí. Professor, legal saber que você tem esse lado, como hobby, você tem essa produção, porque é difícil compor, né, cara? É difícil. Eu, particularmente, acho muito difícil. Eu não tenho muito talento para isso, não. Eu acho bonito quem consegue pegar a história e colocar em forma de música. Pegar uma ideia, uma história, e você juntar as palavras, dar sentido para isso, dar uma vida, é complicado, né? Na verdade, faz muito tempo, né, que eu faço isso. Eu tenho muita letra escrita, né? Então eu gosto de música, sabe? Independente sabe, do estilo. Eu gosto de música. Eu sou aquela pessoa que pega desde Tonico Tinoco, sabe? E vou a Elvis Presley, o cantor que você imaginar, sabe? Porque eu gosto de música boa. Eu gosto de música boa. Você foi de cara bom aí, cara. Porque quando foi no caso de samba, por exemplo, né? Samba, eu tenho um artista que eu acho ele fantástico, Benito de Paula. Eu acho fantástico o Benito de Paula. Então, ele é gênio. E o pessoal regrava as coisas dele, né? Vixe, um monte. Então, na verdade, acho que música boa, sabe? Ela não tem tempo, ela não tem lugar. Música é música. Eu gosto de música boa, sabe? Eu gosto, assim, de curtir de tudo. É música temporal, música boa é temporal, justamente, né? Perfeitamente. Bom, o professor falou um pouco aí das histórias dele, pessoais, profissionais, e agora tem um detalhe super importante, que eu acho que é super enriquecedor, além da história pessoal e profissional. Professor, fala um pouco pra gente, o senhor tem uma vivência a fundo com autismo, né? O senhor pode explicar para o público, pra gente tirar alguns preconceitos, algumas dúvidas? Eu acho que a sua entrevista ela é crucial por isso, não é? O senhor é uma pessoa esclarecida, e o senhor vive na pele com as dificuldades e os preconceitos, muitas vezes, que o autismo sofre. Fala pra gente um pouco da sua experiência, por favor. Na verdade, quando nós tivemos a nossa filha, né? E daí alguns sinais, né, que ela tinha, e nós não sabíamos como lidar com aquilo, né? Até que nós levamos num médico em Botucatu, e ele falou assim: vocês não pensaram na possibilidade de autismo? Aí isso deu um direcionamento pra gente, né? Nós falamos assim: ó, autismo tá aí, uma coisa que a gente tem que procurar ajuda. Porque o grande problema é das pessoas, de repente, não... A primeira situação é que você tem que admitir. Admitir e falar assim: ó, opa, se a situação é essa, eu vou ter que lidar com isso, né? Então, quando a minha filha, nós soubemos que ela tinha autismo, nós buscamos ajuda profissional. E a pessoa que tem um filho autista, sabe, ele tem que procurar ajuda de profissionais capacitados para gerar essa situação, na verdade, sabe, de autonomia, porque a gente tem que gerar autonomia na criança, que depois vai se tornar, né, adolescente e adulto. Então a gente tem que lutar para isso, porque na verdade, a gente sabe que a gente não é eterno, né? Então a gente tem que fazer o máximo para que se torne, de certa forma, assim, o mais, no caso assim, sem precisar de ajuda possível, né? Então aí, a minha filha, no caso, né, nós levamos em todos os profissionais que podia, sabe, você possa imaginar, levamos em todos que poderia. E fizemos a nossa parte também, porque aí que a gente fez, além de levar nos profissionais, né, no caso a mãe dela, né, a Alessandra Pimenta, ela fez o quê? Nós fizemos um curso de pós-graduação em autismo, entendeu? Nós fomos em Avaré, né, e fizemos um curso de pós-graduação em autismo para entender melhor, porque querendo ou não é que o curso de pós-graduação vai te dar toda essa condição, mas é que se você, sendo, no caso, pai de autista, você consegue perceber as coisas, né, e consegue também saber quais são, na verdade, o motivo gerador de algumas crises, porque o autista tem algumas crises, né? E aí você tem que tentar perceber qual é o motivo gerador daquela crise, porque muita gente às esquece isso, né? E o que a gente não tem que entender é o seguinte, que por melhor médico que seja, por maior profissional que seja, é você que tem contato com seu filho. Perfeito. É você que sabe o que está acontecendo, sabe? O profissional, ele vê ali no consultório. É um recorte, né? Mas é você que vê todos os dias. E é isso que a pessoa tem que entender, né? E agora, né, o autismo está mais evidente do que alguns anos atrás. Vou dizer até 5 anos atrás. Hoje está muito mais evidente, ainda bem. Ótimo que está evidente, que nós precisamos falar sobre isso.
tem muito preconceito, muita dificuldade em de lidar com esse tema, e de fato é uma luta, né, com os pais, com a escola, porque tem um social que às vezes não entende isso, tem muito, às vezes, as pessoas rechaçam, né, muitas vezes, excluem do grupo. Então nós temos que encontrar um caminho onde exista assim, uma adaptação e uma adequação a todas as necessidades, tanto da criança quanto da família, não é? Professor, como que foi para o senhor assim, esses desafios na educação, no cuidado com sua filha? Conta um pouco para a gente. Na verdade, no início, nós colocamos ela em escola regular, né? Sim. E os profissionais, eu sei que eles fizeram o melhor deles, sabe? Fizeram o melhor. Nós colocamos nas escolas, né? No caso, até escolas aqui de Itaí particulares, com excelentes profissionais, sabe? E eles deram o melhor de si para ajudá-la. Mas acontece que existem algumas situações que não é questão do profissional, é de alguém que entende, sabe, a condição da pessoa e onde que ela precisa ser ajudada. Então, sendo assim, o que nós fizemos? Nós descobrimos que em Taquarituba, na PAI funciona uma escola para autista, sabe, escola para autista. E aí nós fomos lá e conseguimos, né, colocar a Sofia lá em Taquarituba. E aí foi interessante, sabe, o desenvolvimento dela foi fantástico, porque lá, sabe, os profissionais, no caso, trabalharam em cima daquilo que ela precisava, né? Da demanda dela. Da demanda dela, perfeitamente. Perfeito. Isso fez um diferencial muito grande. E outra coisa, o autista ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, ele bem trabalhado, ele aprende tudo que você possa imaginar. Se você ensinar para ele música, ele aprende música. Se você ensinar matemática, ele aprende matemática. Você tem uma ideia? A Sofia hoje ela está trabalhando com crochê, sabe? Eu arrumei uma professora de crochê para ela e ela está fazendo crochê. E tem pessoas que falam assim, nossa, que dificuldade que fazer crochê, né? E ela faz com uma facilidade incrível, sabe? Pinta guardanapo, né? Gosta de música. Então, aí que tá. Acho que os pais têm que descobrir qual é, porque o autista tem interesses restritos, né? Exato. E aí esse interesse restrito, na verdade, ele faz com que você, às vezes, porque tem certos pais que ele acha que não tá certo, tem que fazer outra coisa. Não é isso. Tem que ver do que ele gosta. Do que gosta e invista. Invista, tente, apoie. Fala assim, ó, vamos apoiar. É preciso comprar o material, compra o material. É preciso arrumar um professor. Sabe? Porque você tem que entender que o autista, ele precisa ser valorizado dentro daquilo que ele tem o interesse dele, né? E no caso, a Sofia, hoje ela está fazendo crochê. Se de repente amanhã ela fala assim, não, quero tocar violão, vai tocar violão. Então, o que ela quiser fazer, eu tenho que incentivar para que ela consiga, sabe, o máximo de autonomia possível, né? Essa é a ideia. E no caso, além, né, do pessoal de Taquarituba, a gente tem que entender os profissionais também que a gente leva, né? A gente leva na Fono, que ela faz o Kumon de matemática e de português, né? Além disso, existe uma moça, né, que acompanha ela, uma cuidadora lá que fica com ela, né? Embora já não precise tanto hoje, mas que fica lá incentivando ela, né? Fazendo atividades. Então tudo isso, sabe, faz parte do papel do pai e da mãe, né? E a gente tem que fazer isso. São estratégias, né? Com certeza. O senhor falou de demanda, eu penso na questão de potencialidade, que a gente falou um pouco aqui, agora atrás, né? Na educação, e aí, especificamente para o autista, está trabalhando com potencialidades. Se a gente olha só como exclusão, que ele tem uma dificuldade, ele tem sensibilidade. Às vezes a questão auditiva do autista, ele é mais sensível do que outros, por isso o barulho incomoda muito, né? Que as pessoas não sabem disso, muitas vezes, não é? E são gênios. Como, por exemplo, uma pessoa que é super reconhecida no mundo e tem um espectro, né, autista, o pessoal geralmente fala que é um pouco mais Asperger, né? É o Messi. O Messi, ele tem um espectro e é um gênio. Entende? Então a gente tem que olhar para potencializar o que essa pessoa pode fazer de melhor e não olhar só as dificuldades dela, não é? Essa questão de sensibilidade, você tocou num ponto importante. Sabe, a família em si, sabe, ela tem que saber, que eu falei do motivo gerador de crise. Exemplo, a minha filha, ela não consegue lidar com bexiga, sabe? No aniversário, se tem bexiga, ela chega, já fica com medo, já não pode nem levar. Papai tem bexiga, então não vou levar. Quando chega, por exemplo, sabe, tem futebol na TV, ela associa futebol a rojão, entendeu? O rojão é uma coisa que absurda, sabe? Porque o ouvido é muito sensível. Então o rojão, ela não consegue de maneira alguma, sabe, lidar com isso.
Tanto que, se você tem uma ideia, aí que tá. Por isso, por exemplo, a participação do pai e mãe é muito importante. Pra você ter uma ideia, o futebol, por exemplo, sabe? Futebol faz muitos anos que eu não assisto futebol. Eu sou corintiano, né? Mas eu não assisto futebol. Porque, na verdade, domingo, né, eu tô com ela. Então eu não vou ligar futebol, porque eu sei que ela fica, no caso, preocupada, achando que vai ter rojão, certo? Pode gerar uma crise, né? Sim, então quando tem rojão na cidade, ela fica preocupada. Final de ano, por exemplo, quando chega meia-noite, né, todo mundo tá na festa ali, né, só no oba-oba e tal. Não, entendeu? Aí, o que acontece? Eu, na verdade, eu tô com ela, né, porque é um negócio diferente de você pensar, mas ela não pode ouvir rojão, né? Aí eu vou com ela pro sítio. Eu levo ela pro sítio, porque aí eu praticamente fica vendo de lá, né, o rojão, e depois volta pra cidade. O pai e mãe tem que fazer isso. É responsabilidade do pai e da mãe. Então você percebe o quê? Que existe, sabe, algumas coisas que a gente tem que, sabe, procurar aprender e entender. O papel do pai e da mãe, ele tem que fazer, né? Porque a criança, na verdade, né, é uma criança, não tem jeito, por mais que tenha uma certa idade, mas é criança. E se você levar ele para algum lugar, ele vai, né? O autista acaba. Então, se você falar assim, vamos na avenida, ele vai ter rojão lá, fica com medo, mas ele acompanha você. Então você tem que entender, sabe, isso, os medos, né? Tem medo de passarinho, né? Medo de passarinho. Mas a questão do barulho é o que pega mais. Então, eu acho que é preciso, sabe, o respeito, né? O respeito por todos, porque na verdade, sabe, a questão de respeito é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, e toda situação nossa, qualquer pessoa pode de repente precisar de ajuda, né? Eu posso de repente sofrer um acidente de moto e eu precisar de ajuda, sabe, de alguém para poder me locomover. Eu posso sofrer um AVC e passar a ter uma condição especial. E as pessoas acham que não, especial é só quem nasce, especial não é assim. A vida, ela leva a gente, na verdade, a situações que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente, a gente tem que entender isso, que a surpresa ela chega a todo momento e a gente tem que estar preparado para isso. Acho que os pai e mãe, por exemplo, de autista, ele precisa, sabe, fazer a parte deles, né? Perfeito. Fazer a parte. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, dá um recado para a galera aí na câmera, convida o pessoal para assistir seu vídeo, seus alunos. Fala aí, dá a sua mensagem. Na verdade, queria agradecer, né, mais uma vez, e pedir para os alunos, né, que tenho muitos alunos, ex-alunos e muitos alunos, né, que assistam aí a entrevista. Agradecer a diretora, a Tânia Queiroz, né, que me deu assim o maior apoio quando eu falei que eu vinha dar entrevista aqui. Ela falou assim, não, vai lá mesmo, fale, né, e falar da escola, a Escola João Miquelin, a escola que eu trabalho, né, a escola que eu tenho orgulho de fazer parte, uma equipe fantástica, né. Se eu citasse algum nome aqui, seria difícil até citar algum nome, mas eu gostaria de certa forma, sabe, fazer uma homenagem, né. Nós perdemos o Wagner na pandemia, né. Isso foi uma coisa que chateou muito a gente, não tem nem como falar, né. O professor Wagner faleceu na pandemia, foi uma perda irreparável. E a vida acaba tendo que ser seguida, né? E a gente tem que, de certa forma, recuperar essa situação dos alunos de hoje, né? Da questão da pandemia, fazer essa recuperação e um trabalho que vai ser árduo, né? E longo. E eu deixar uma frase aí para os nossos alunos, né? Que eu sempre gosto de deixar uma frase, que nunca acredite naqueles que disserem que os seus sonhos são impossíveis. Essa é a ideia, né? E para fechar com uma frase do meu pai, né? O sol nasceu para todos e a sombra para quem merece. Perfeito. Obrigado, professor. Um abraço. Tudo de bom. Abraço. Valeu mesmo. Eu agradeço. Dê o melhor que você tem. Essa é a vibe que nos faz bem. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.